sem mais delongas, Marcelo, eu gostaria de pedir para você, se possível, né, explicar um pouco do princípio da técnica, histórico, o princípio do líquido penetrante. Qual seria esse histórico, por favor? Perfeito. Bom, o líquido penetrante é um dos ensaios não destrutivos que existem, né? E a primeira coisa que a gente tem que definir é o objetivo dele, né? Então, ele visa detectar descontinuidades superficiais, descontinuidades que estão abertas na superfície, em materiais sólidos e não porosos. Pode ser solda, fundidos, forjados, né? E na utilização desse ensaio, a gente utiliza materiais chamados de materiais penetrantes. É um dos ensaios mais antigos, né, junto com o ensaio visual. O início dele foi mais ou menos em 1914, justamente na indústria ferroviária, né? Então, na época, se utilizava uma técnica chamada de óleo e giz, que era para detectar trincas em eixos ferroviários, né? Como era uma técnica muito rudimentar, só pegavam grandes descontinuidades, né? Então, continuava a acontecer alguns acidentes. Depois de vários anos, já em 1930, né, já começaram a se desenvolver um produto químico mais bem elaborado, trabalhando as propriedades, né, que já é próximo dessa técnica que a gente utiliza hoje, que a gente chama de técnica colorida. E finalmente, em 1945, teve um avanço muito grande, né, que começou a ser desenvolvida uma técnica fluorescente, né, que tinha maior sensibilidade, precisava de uma luz negra para dar indicação da descontinuidade, mas devido a essa alta sensibilidade começou a ser utilizado em grande escala já em setores mais críticos, como o setor aeronáutico, né? Então acho que os pontos que marcam, né, o início 1914, 1930 com um líquido penetrante já bem elaborado e 45 quando surge aí a técnica fluorescente, né? E quando a gente fala de métodos de END, né, é interessante uma definição que tem na norma que o Antônio citou, que é a 9712, né? Método é a aplicação de um princípio físico, né? E técnica é uma variação da aplicação desse princípio. No caso do líquido penetrante, a gente trabalha com várias propriedades, né? Tensão superficial, molhabilidade, né? Mas elas acabam resultando uma propriedade que é muito importante, que a gente chama de capilaridade, né? E o que é essa capilaridade, né? Todos os líquidos possuem capilaridade. E capilaridade é o princípio que eles têm de penetrar em pequenos orifícios chamados de capilares, né? Então, são furos, né, da grandeza aí menor do que 1 milímetro, de alguns décimos. Então, se você coloca um líquido em contato, acontecem forças, esse líquido vai entrar nesse capilar. A trinca, o poro, os rechupes, né, todas essas descontinuidades que têm abertura na superfície, elas funcionam como capilares. Então, quando eu jogo um líquido na superfície, que é o chamado líquido penetrante, ele, por capilaridade, ele vai penetrar nessas descontinuidades, independente da posição. Pode ser sobre cabeça, posição vertical, horizontal, esse fenômeno vai acontecer. Que maravilha! Mas esse fenômeno da capilaridade, eu como químico conheço um pouco, mas para quem não está muito familiarizado, é mais ou menos o que acontece com o pavio da vela, né? A gente tem ali uma fonte de calor que vai deixando o líquido da região próxima do pavio. O pavio, por capilaridade, leva o líquido da vela até a chama, mais ou menos isso, né, Isso, Marcelo? perfeito, perfeito, Para quem perfeito. não está tão acostumado com os termos químicos, né?